Agora, já sabendo mais ou menos o que ele fez naquele ponto ali, você imagina que você consegue antever isso já pensando na próxima partida e para que o Flamengo não caia nos mesmos problemas que esse sistema, essas mudanças que ele impôs, acabou dificultando na última partida? Obrigado. A partir de amanhã começaremos a preparar, estudar e trabalhar o jogo contra o Estudiantes. Claro que tentaremos corrigir todos os aspectos onde eles conseguiram nos machucar um pouco nessa nossa saída de bola, na saída de bola deles, e corrigiremos a partir de amanhã. Hoje ainda é jogo do Vasco. Felipe, boa noite. Rodrigo Cerqueira, Grupo Globo. Você sempre deixa claro em semanas de clássicos que é um jogo que tem ingredientes a mais do que as questões técnicas, táticas. Envolve muito a questão mental. E o Flamengo hoje teve as mudanças, o time conseguiu abrir o placar, depois sofreu um bocado. No segundo tempo chegou a ter oportunidade, mas também o Vasco teve as suas. O que você acha, assim, na sua análise, que foi mais preponderante para o empate hoje? E com isso também pode ser importante para a sequência da temporada, porque o Palmeiras encostou agora também, tem um jogo a menos, enfim. Bom, primeiro que, como você falou, um clássico é um jogo diferente, tem uma atmosfera, um clima dentro do campo diferente. E começamos o jogo muito bem, controlando o jogo, encontrando os espaços, encontrando as soluções e saindo bem da pressão até fazer o gol. Depois de fazer o gol, tivemos aí algumas saídas, conseguimos sair, mas aí realmente o Vasco encaixou praticamente uma marcação individual e não conseguimos ter mais o controle, né? A partir desse momento começamos a acelerar um pouco demais o jogo, perdemos um pouco o controle e foi o melhor momento talvez do Vasco no jogo, o momento que eles foram superiores depois do nosso gol, mas não criando chances, senão criando muito volume de bola parada, faltas laterais, escanteios e até empatar o jogo com esse escanteio. Depois voltamos a retomar o controle, tivemos mais posse de bola no campo deles, eles são um time que se fecham muito, voltam os 10 atrás da linha da bola em bloco baixo, praticamente fechados na área, então não é fácil entrar, e a partir daí eles começaram a jogar simplesmente em transição, em lançamentos longos, né? E foi isso praticamente o restante do jogo, posse deles na área deles e com muitas ligações diretas, depois com perda da bola tentando contra-atacar. E essa foi a tônica do jogo. Tivemos chances claríssimas para fazer o segundo gol. Eles tiveram, como você falou, algumas chances, nenhuma claríssima. E acabou que um empate. Num clássico, como nós não contávamos, queríamos vencer o jogo, mas temos que ter calma, existe um longo caminho pela frente. É um resultado absolutamente que nos deixa triste, mas é um resultado absolutamente normal. Quando você vem de uma sequência, principalmente menos de 3 dias para recuperar do jogo da quinta-feira, 9h30 da noite. Felipe, boa noite. Mauro Santana, do canal Mauro Santana. Você colocou uma equipe em campo com várias novidades, e você acabou de mencionar o desgaste da última partida de quinta-feira pela Libertadores. Eu acredito também com a preocupação, já pensando no jogo de volta, na Argentina, eu queria que você explicasse as suas opções para a montagem da equipe e comentasse também, apesar do empate, tivemos o gol do Carrascal, que afirma mais ainda o colombiano, já havia feito um passe para gol e agora contribui diretamente no gol do empate. Bom, primeiro pensei numa equipe para ir a campo fresca, não? Uma equipe que conseguisse pressionar essa saída de bola muito complicada de pressionar, que é a do Diniz, onde eles juntam muitos jogadores atrás da linha da bola, eles usam o goleiro, eles repetem o lado e enchem muitas vezes as laterais do campo, então é complicado. Precisava de jogadores com perna fresca para poder jogar. Muitos deles da quinta-feira não se recuperaram, muitos jogadores, para não dizer a maioria, não se recuperaram do último jogo, que foi quinta-feira à noite, 9h30, acabou que chega quase 2 da manhã em casa, e o jogo hoje, 5 da tarde, com o calor, obviamente que não estavam recuperados. Portanto, optamos por colocar esses jogadores, alguns deles no segundo tempo, para tentar melhorar e dar mais
força ainda para a equipe com as trocas, e foi assim nesse momento. Tivemos nosso momento aí de pressão máxima em cima da defesa do Vasco, mas infelizmente não conseguimos fazer o gol. Sobre o Carrascal, um jogador que, como eu falei para vocês, tem muita qualidade e hoje fez um grande jogo, entendeu bem os espaços, entendeu bem a importância e a determinante que tem que ser o jogador que joga nessa posição. Fez o gol, mas não só isso, senão que ele deu sequência nas jogadas, criou perigo, teve mais chances e pouco a pouco ele vai se adaptando e se sentindo cada vez melhor, e uma opção importantíssima para a gente. Boa noite, Felipe. Léo José, do Coluna do Fla. Hoje tinha-se uma expectativa sobre a presença do Jorginho, ele acabou ficando de fora e o clube trabalha para que ele tente estar na Argentina, né? E aí eu queria entender como que é a percepção de você, a sua percepção, a percepção da comissão técnica em cima dessa recuperação do Jorginho, dessa evolução do Jorginho. Existe, de fato, uma expectativa para que ele jogue na Argentina contra o Estudiantes? A ausência dele faria muita falta? Bom, estamos trabalhando, o nosso departamento médico está trabalhando para recuperá-lo para essa quinta-feira, né? Vamos ver se conseguimos ter a volta dele, porque é um jogador que vocês sabem bem, é muito importante para a gente, um líder fora e dentro do campo, e com certeza, se consegue se recuperar, vai ajudar muito. Boa noite, Felipe. Pedro Ramos, da Sintonia Esportiva. Meu colega comentou do Jorginho. E eu queria comentar sobre dois jogadores, na verdade, perguntar sobre o De La Cruz e o Léo Pereira, que hoje não entraram em campo, foram substituídos, foram escolhidos por Danilo, inclusive e o Alan. Para o jogo da Argentina, eles voltam ou hoje foi realmente uma adaptação para ver se o Danilo pode voltar como titular para também o jogo da Argentina? Obrigado. Para isso, vamos ter que esperar quinta-feira para a hora que sair a escalação, né? Mas como eu falei para vocês, alguns jogadores não se recuperaram, e o Nico era um deles. Depois de 90 minutos, depois de muito tempo, não estava recuperado para poder performar da mesma forma que foi o último jogo. Boa noite, Felipe Luiz de Migo, canal Futepapo. A gente vê o Flamengo criando muito, tentando o tempo todo, às vezes falta um pouquinho, às vezes um pouco de sorte. Mas também essa sequência agora para o final do ano é só pedreira, é só jogo importante, é só jogo decisivo. O que você pensa aí que você pode fazer para deixar a galera mais tranquila e até encarar essa maratona final para conseguir o objetivo aí de ser campeão? Não, como eu falei para vocês, calma e tranquilidade. Os resultados a gente não controla, né? Nós não podemos achar que vamos ganhar todos os jogos daqui até o final do ano. Queremos, vamos trabalhar para isso, mas o resultado nós não controlamos. Controlamos o nosso trabalho, o nosso dia a dia, e fazer com que os jogadores continuem acreditando nesse caminho que foi traçado e que eles vêm seguindo e vêm performando de uma forma esplêndida, e não se desviar, não deixar que os resultados afetem na parte mental, porque muitas vezes acontecem as oscilações com a sequência de jogos, né? Então, nosso time está jogando bem, está criando, está fazendo grandes atuações, e entender que esse resultado de hoje temos que apagar o mais rápido possível para poder estar com a cabeça boa para essa volta da Libertadores. Felipe, Isaac, Flavoz, hoje você mencionou a questão do fator calor, a questão também da renovação dos jogadores, mas eu observei uma questão um pouco diferente na proposta de jogo do Flamengo. Hoje o Rossi, ele deu mais chutões para frente, procurando jogadas mais nas laterais, com os jogadores tentando quebrar a barreira do Vasco, e um meio de campo hoje também que não conseguia fazer muita ligação. Era realmente muito da defesa para o ataque. No caso, o Vasco conseguiu taticamente mudar a forma do Flamengo jogar, ou hoje realmente você mudou a forma do Flamengo jogar para esperar de repente o Vasco ali entregar um pouco mais a bola e o Flamengo conseguir avançar mais? Não mudamos absolutamente nada no nosso modelo de jogo. Só que os espaços são os que são. Se o adversário marca nossos volantes individuais, obviamente que o meio-campo não consegue jogar. Não tem como eles performar. Se o zagueiro salta nos nossos meias, e os laterais também saltam para fazer essa marcação individual, o espaço está nas costas. E os jogadores dentro do campo, eles têm que identificar onde está o espaço. Não é chutão, é um lançamento na profundidade. Por isso a opção também do Bruno Henrique. A gente sabia que eles vinham subir bem a linha, e ele é um jogador um dos melhores que ataca o espaço da nossa equipe. E para tentar, com essa marcação individual, ia estar mano a mano lá atrás.
tivemos muitas vezes saímos dessa forma, porque não tem como jogar curto se o adversário iguala em todos os setores do campo. Mas o que eu falei, de uma vez chegando no terço final do campo, aí para mim talvez faltou um pouco mais de controle, aceleramos demais as jogadas, nos precipitamos, não estávamos no nosso melhor dia de escolhas, né, nas tomadas de decisões ali, aceleramos um pouco mais e, claro, não é fácil roubar a bola do time do Vasco. Então, é praticamente isso, mas a nossa forma de jogar não mudou. Os jogadores que identificam o espaço onde o adversário deixa. Aqui, Felipe, boa noite. Marcos Martins, do canal da QSRN. É inegável, Felipe, a contribuição e a importância do Rossi, né, para o time do Flamengo. Inclusive, poucos minutos antes do gol do Vasco, ele fez uma excelente defesa. Mas aí, pegando o lance do gol do Vasco, aí não é o erro específico dele, mas, novamente, ele fica no meio do caminho, ele fica indeciso em sair do gol ou não sair. Isso aconteceu em alguns outros jogos também. Como você e a comissão técnica enxergam essas situações do Rossi nessa dificuldade de sair do gol em algumas ocasiões? Não, eu não vejo dificuldade. Eu vejo que um goleiro que arrisca e sai do gol aonde o treinador dele pede para ele fazer isso, claro que em algum momento pode acontecer de ele ter dúvidas, de errar. O que nós temos que fazer é continuar trabalhando esse momento do jogo, que é a bola parada defensiva, para poder corrigir esses erros, né, que você bem citou, porque ele é uma peça muito importante nessa nossa bola parada e tenho certeza que vamos ajustar. Olá, Felipe, aqui, tudo bem? Boa noite, Júlio Miguel Neto, da Rubro News TV. Ainda falando sobre a situação do Nico Dela Cruz, ele teve uma inatividade importante, né, e ficou fora das últimas convocações do técnico Marcelo Bielsa. Jogou esse último jogo, inclusive foi até o Saúl que saiu com dores no tornozelo, mas hoje não entrou. Né? Você falou sobre a recuperação, né, da última partida que foi desgastante contra o Estudiantes. A não entrada do Dela Cruz também pode ser uma preparação, justamente se caso o Jorginho possa não vir atuar contra o Estudiantes, porque o Nico já não é de hoje que vem sofrendo com essas questões físicas. Um jogador tão importante quanto ele, mais uma vez, fica de fora. Né? Ele não entra, não joga. Foi assim contra o Juventude, e aí você escalou ele contra o Estudiantes, e assim hoje contra a equipe do Vasco da Gama. Mais ou menos, passa por isso também pela sua cabeça, caso você não tenha o Jorginho, poder entrar com o Dela Cruz, por isso não ter utilizado ele hoje? Não pensei no jogo da quinta-feira, pensei nos jogadores que estavam com pernas frescas, estavam nas melhores condições para poder vencer do Vasco. Né? Vocês dizem, e eu também afirmo, meu elenco para mim é o melhor de todos da América, eu tenho que usar esse elenco. E o Dela Cruz hoje não estava, e convoquei ele esperando que essa recuperação até hoje, para ver como é que ia ser a evolução dessa recuperação dele, do Arrascaeta, do Pedro, de todos eles. Né? E infelizmente não estava nas melhores condições para poder jogar muitos minutos. Então optei por não usá-lo. O que eu espero é que no próximo jogo estejam todos os jogadores à disposição, tendo 4 dias de margem para poder recuperar, então eu tenho certeza que todos eles vão estar à disposição e se o Jorginho voltar, melhor ainda. Felipe, Raiza Simplício da Gol Brasil e da revista Placar. A gente viu, né, o Flamengo soltou um comunicado oficial dizendo que foi informado, recebeu um ofício da Conmebol que o cartão do Gonzalo Plata não foi computado. Né, a informação que eu tenho é que não é que ele tenha sido anulado, é que ele não foi computado. Não sei exatamente a diferença, mas foi isso que me passaram da Conmebol. E aí, lá na Argentina, as pessoas, os dirigentes do Estudiantes, pessoas ligadas ao Estudiantes, estão dizendo que não receberam nada da Conmebol, que se isso acontecer, eles vão fazer pressão em cima da Conmebol, enviar o ofício contra. A gente viu que o Gonzalo Plata também jogou hoje 77 minutos, calor, aquilo tudo. Eu queria saber se você está contando com o Gonzalo Plata para o jogo da volta, né, pelo fato da Conmebol ter enviado esse ofício ao Flamengo. Como é que está essa situação em relação a isso? Bom, o Plata tem 23 anos, teve uma recuperação muito boa, tem uma recuperação boa para o próximo jogo e está à disposição e eu conto com ele sim. Fomos informados de que ele não está suspenso para o jogo da volta. E uma coisa excelente, né, que isso aconteça. E até mesmo para que o Brasil, o Campeonato Brasileiro, também possa, não sei, a partir do ano que vem, com essas mudanças na CBF, com o presidente novo entrando, com essa melhoria do campeonato. Né? Não, cada vez que acontece um cartão injusto, num campeonato onde tem um calendário tão apertado, com 80, 70 jogos algumas equipes vão jogar, e é o único país que são 3 cartões amarelos para ser suspenso, então pelo menos que o cartão realmente seja justo. Né? Quando seja injusto,
que aconteça como aconteceu no último jogo, que ele não seja computado. Então, uma coisa para a gente aprender e poder também evoluir no Campeonato Brasileiro, que seria muito bom. Sou eu? Vai lá. Thiago? Sou eu? Felipe, tudo bem? Boa tarde. Gabriel Orfa, canal Paparazzo Rubro-Negro e Revista Placar. Felipe, o Flamengo tem 2 jogos importantes agora na sequência, contra o Estudiantes quinta e domingo contra o Corinthians. E o Flamengo dessa vez vem com uma logística diferente do habitual, né? O Flamengo, na véspera do jogo, costuma treinar de manhã no Ninho e viajar à tarde. Agora o Flamengo treina terça no Ninho, viaja para a Argentina, tem treino no CT do Defesa e Justiça, depois vai para São Paulo direto, treina no CT do São Paulo. Como é que você enxerga essa mudança na logística do Flamengo? Você acha que isso dos jogadores estarem só entre si, junto da comissão técnica, também pode ser essencial, talvez para uma concentração maior nesses 2 jogos que podem ser tão importantes aí ao longo da temporada? Obrigado. Não, acredito que a parte da logística foi muito bem estudada e muito bem feita, está sendo muito boa em todo esse campeonato, onde temos que agradecer muito, porque o que nós esperamos é que os jogadores, com as viagens e com a sequência de jogos, eles cheguem e entrem no campo o melhor possível, mais saudáveis e o mais, talvez, como eu venho citando, frescos, né, para entrar no campo. E a escolha por essa logística foi por isso, para que os jogadores pudessem ter uma recuperação completa da viagem, para que pudessem ter uma recuperação completa e não carregar muito de aeroporto, ônibus em todas as viagens, porque seriam muitas viagens e poucos dias para recuperar de um jogo para o outro. Então optamos por essa escolha que na mente é a melhor. Felipe aqui, boa noite. Felipe, pensando um pouco nessa maratona de jogos, né, e eu queria voltar no assunto bola parada, porque o gol que o Flamengo toma hoje de empate é muito parecido do gol que tomou contra o Ceará, que também foi um empate, ficou 2 pontos ali pelo caminho. O Flamengo que briga ponta a ponta aí com o Palmeiras e com o Cruzeiro. O que você pensa em consertar, principalmente nessas bolas paradas, para que o Flamengo não deixe mais esses pontos pelo caminho e não perca mais esses pontos de agora para frente, já que todos os jogos aí, tanto da Libertadores como também do Brasileiro, são importantes. Obrigado. Bom, a bola parada, como todas as outras fases do jogo, são treinos, trabalhos e correções e correção dos erros e melhorias. Então agora nós vamos estudar junto com a comissão, estudar o que aconteceu, o que vem acontecendo. O nosso time é muito sólido na bola parada. Você citou esse gol do Ceará, esse outro gol, mas tomamos poucos gols de bola parada e realmente fizemos muitos gols de bola parada. Temos que continuar insistindo, correção do erro para poder sempre evoluir em cima de cada jogo que vai passando. Boa noite, Felipe. Aqui. Boa noite. Sidão Marinho da Litoral News. O Flamengo perdeu 4 pontos para o Vasco no Campeonato Brasileiro, foram 2 empates. É um duelo de uma equipe que briga na parte de cima contra uma equipe que briga contra o rebaixamento. Você acredita que, com base naquilo que não pode perder de equipes da parte baixa, é algo que acontece porque é um clássico, e aí teve aquela discussão no início do ano, se era um clássico, se não era mais um clássico, ou a qualidade do elenco do Vasco também entra em ação para que esses resultados possam ter acontecido, de 4 pontos perdidos pelo Flamengo? Primeiro que o Campeonato Brasileiro é muito competitivo, é muito difícil vencer no Campeonato Brasileiro. Não sei, eu vi agora no celular que o Corinthians perdeu para o Sport, que é o último. É muito complicado, tem viagens, tem vários inúmeros outros fatores, tem jogadores grandes, o Vasco se reforçou agora nessa janela, o treinador do Vasco, todo mundo conhece o difícil que é jogar contra o Diniz, o tanto que ele melhorou essa equipe. E o fator clássico, Flamengo e Vasco sempre vai ser clássico, sempre. E existe essa atmosfera, esse ambiente diferente que muda os jogadores e faz que o jogo seja mais aberto, no caso, como foi o jogo hoje. Então, infelizmente perdemos aí, como você falou, 4 pontos, mas é uma maratona, ainda são muitos jogos pela frente. O que nós temos que, como eu falei, é não entrar em desespero em nenhum momento, ter calma e tranquilidade que os tropeços podem vir, mas o que o time tem que manter na solidez, porque o resultado a gente não controla, e sim a nossa performance, que estaremos sempre mais perto de ganhar se a gente joga da forma que a gente sabe. E esse é o caminho agora com essa sequência de jogos que vem pela frente.